Olá, prazer, meu nome é Diogo Wrobleski, eu sou um dos mediadores do Museu Municipal Atílio Rocco e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a identidade negra aqui em São José dos Pinhais, através da exposição Identidade Negra, Trajetórias Afro-São Joséenses, aqui em São José dos Pinhais. Mas, antes de tudo, vamos falar um pouco sobre história? Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre a cultura europeia aqui em São José, que é presente, mas ela não é a única. Afinal, a cultura afro-brasileira também é bastante presente na nossa sociedade e possui um alto grau de importância. Por mais de 350 anos, a população africana era vendida no litoral da África, já escravizados, para os portugueses e para os traficantes de escravos. E durante todo o trajeto do Atlântico, eles viviam todos amontoados dentro dos navios negreiros, muitos acabavam morrendo durante a viagem, pois viviam em condições subhumanas, até chegar no litoral do Brasil. De acordo com os dados estatísticos do IBGE, a população negra no Brasil é de 55%, no Paraná de 31% e em São José de 25%, representando 1/4 da população são-joséense. E agora eu vou falar um pouco sobre algumas personalidades aqui de São José dos Pinhais, de diversas áreas, como por exemplo o Serafim Machado, que era mateiro e desbravador aqui da região da Serra do Mar. A gente tem o Chiquinho Pereira, que era violinista numa banda, e ele tocava ao fundo dos cinemas, fazendo uma espécie de trilha sonora junto da sua banda, pois antigamente o cinema preto e branco ele era mudo. A gente tem o Zacarias Alves Pereira, que foi tenente do exército, ele já foi suplente de juiz, já foi tesoureiro. Além disso, ele era um artista autodidata, fazendo pinturas sobre a paisagem de São José dos Pinhais e fazendo esculturas todas voltadas para temas religiosos. Além disso, ele também já chegou a confeccionar caixões. Uma outra profissão dele foi alfaiate, sendo que as noivas o procuravam para fazer seus vestidos e os homens o procuravam para fazer seus ternos, pois ele era muito bom e muito habilidoso com isso. Uma curiosidade é que o Zacarias Alves Pereira, na sua foto, ele aparece branco, pois, devido ao racismo da época, a sua foto sofreu um processo de embranquecimento, pois não era aceitável que um negro fosse importante e influente na sociedade. A gente tem agora também o João Fagundes Machado, que participou da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Entretanto, ele acabou morrendo na guerra, mas foi condecorado pelos seus feitos. E a gente tem o Marco Aurélio Rosa, que foi um empresário, também foi o primeiro presidente negro da ASIAP, aqui em São José dos Pinhais, e ele trabalhava no ramo de medicamentos veterinários. Agora, vamos falar um pouco sobre o bairro da Carioca. O bairro da Carioca fica localizado ao lado do centro, onde hoje em dia mais ou menos é o Shopping São José dos Pinhais. O bairro recebe esse nome pois lá existia uma fonte de água pura chamada de Bica da Carioca. Lá vivia a população negra mais humilde, como domésticas, lavadeiras e cozinheiras. Entretanto, devido ao crescimento urbano aqui do centro e as perseguições que eram feitas a essas pessoas, elas acabaram se dispersando com o tempo. O candomblé e a umbanda são as duas religiões de matriz africana que possuem maior expressão e ênfase, não só em São José dos Pinhais, mas no Brasil todo. Os orixás são as divindades ligadas à natureza, sendo a Iemanjá a mais famosa de todas. O legado afrodescendente não se baseia apenas na questão cultural, na música e na culinária, mas também na questão socioeconômica, pois muitos trabalharam em diversas áreas, sendo que alguns faziam trabalhos braçais, enquanto outros eram até mesmo engenheiros. Aqui em São José dos Pinhais, nós temos entidades como o Respeito Não Tem Cor, que visa, através da educação e do conhecimento, extinguir com o racismo. Além do mais, temos ONGs como o CECAB, que é o Centro de Estudos e Cultura Afro-Brasileira, que era coordenada pelo mestre Kunta, que infelizmente veio a falecer em 2020. Para finalizar, aqui nós temos esculturas de maioria angolanas, além de bonecas confeccionadas com pano, chamadas de aboiome, que possui duas versões sobre a sua origem. A primeira é de que as mães arrancavam o tecido de sua própria roupa e faziam bonecas improvisadas para acalmar suas filhas durante a viagem dentro dos navios negreiros. E a outra é que essas bonecas foram confeccionadas pela artista maranhense
Lena Martins em 1987, com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira. E você, já ouviu falar de alguma dessas duas histórias? Já conhecia a história dos afrodescendentes aqui em São José dos Pinhais?